câmera, ação, para Boeing 35. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais um Papo Inc. Hoje a gente vai falar sobre o conceito neuroevolutivo Bobat. Eu trouxe a nossa colega daqui do Inc, a Thaís, e a gente vai fazer um bate-papo aqui, né? Tirando as dúvidas, porque muitas vezes o médico fala, olha, vai fazer estimulação precoce, procura o conceito Bobat, e às vezes os pais não sabem dos embasamentos neurofisiológicos, dos objetivos, o que o método faz. Conta um pouquinho pra gente, Thaís. Olá, prazer, sou Thaís, fisioterapeuta neuropediátrica, tenho a formação no curso Bobat Baby e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós estudamos bastante a criança típica para quando a gente olhar para um bebê atípico, a gente já observar aquilo diferente que ele está fazendo, né? Então a gente observa bastante os reflexos e chegam muitos casos para a gente dos pais não saberem o porquê que a criança está daquela forma, e a gente explicar, e com o desenvolvimento normal, né, o desenvolvimento típico, a gente vai podendo ensinar para os pais os posicionamentos em casa, como que eles devem agir, e com as estimulações aqui na clínica também, que é super importante. É interessante a gente falar que todo bebê ele segue uma sequência ontogenética do desenvolvimento. E que sequência é essa? Né? Controle cervical, né? Que é o bebê conseguir sustentar a cabeça. Depois, o controle cervical ele acontece até os 3 meses. Depois, o rolar. Depois, o sentar. Depois, o engatinhar, o ficar de pé e o andar. Então, é o que a Thaís falou. Quando a gente conhece o desenvolvimento típico, a gente sabe avaliar um atípico e intervir. E o conceito Bobat, Thaís? Fala pra gente, ele é baseado em que teoria dos sistemas? Como é que funciona? Como é que ele foi criado? Quem foram os criadores, né? Então, o método foi criado pelo Carl Bobat e a Berta Bobat. Ele era um médico e ela uma fisioterapeuta. E eles observaram que através dos movimentos, dos manuseios, eles podiam ganhar mais, porque naquela época eles só estudavam mais a cinesiologia, aplicavam alguns métodos que já era para tratamento normal da ortopedia. Só que eles foram observando que na neurologia era necessário fazer algumas intervenções mais específicas. Então, eles foram aprofundando e estudando para que a criança e o adulto também, porque é um método que abarca toda a faixa etária, pudessem evoluir de forma mais efetiva. Então, esse casal estudando o movimento, né? A cinesiologia é a ciência que estuda o movimento humano. Então, conhecendo o movimento típico de um bebê, as posturas, as transições de uma postura para outra, eles foram observando que existia persistência de reflexos primitivos e, na verdade, a persistência desses reflexos num bebê que já não tinha mais que ter esses reflexos, ele gerava padrões anormais de movimento. E aí o conceito Bobat ele tem por princípio inibir padrões anormais de movimento e facilitar padrões normais. Mostra, por exemplo, Thaís, dá um exemplo de alguns manuseios, né, de o que a gente observa no bebê. Padrão ouro, desde recém-nascido, a gente deixar o bebê em decúbito ventral. Isso é muito importante e muitos pais acham, meu Deus, meu filho vai ficar sufocado, ele não vai conseguir ficar, mas isso é muito importante porque ele vai começar a ganhar controle cervical, fortalecimento dos paravertebrais, extensão de quadril, transferência de peso para membros superiores, da mesma forma que ele vai começar a ganhar mais mobilidade da cintura escapular, das escápulas. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina, a gente não pode deixar a criança dormir, né, de barriga para baixo nos primeiros momentos, mas quando ele estiver acordado com supervisão, é importantíssimo que
os pais deixem ele nessa postura. E O primeiro marco a ser atingido é o controle cervical. Como é que esse bebê vai ganhar controle de cabeça se a gente não coloca ele na posição de prono de barriga para baixo? Então, muitas vezes, a gente recebe crianças com atraso no neurodesenvolvimento porque simplesmente os pais não oportunizaram posturas, né? Que a gente chama de tongue, que é a postura de barriguinha para baixo. É essa postura que faz com que a criança desenvolva todas essas cadeias, né? Musculares e extensoras, né? E aqui a gente usa bastante rolo, bola, mas em casa vocês podem usar a sua própria perna, por exemplo. Pode posicionar o seu bebê aqui, ó, apoiar os joelhinhos dele aqui e colocar ele para brincar com algum objeto aqui, estimular o controle cervical, essa extensão, né, o segmento visual aqui, ó, ele vai estar, você espera ele focar no brinquedo e vem vindo devagar e ele vai tentando acompanhar e você vai esperando ele seguir com a cabeça. Percebe que quando ela faz essa estimulação da coordenação visomotora, a criança vai fazendo a transferência de peso para os lados. E aí isso é pré-requisito para o próximo marco a ser conquistado, que é o rolar. A criança só vai conseguir rolar se ela souber fazer a tomada de peso. E isso vem do movimento dos olhos. Então, o rolar, né, ele acontece tanto a criança de barriga para cima, né? Primeiro a criança rola em bloco, depois ela rola dissociado. O que é um rolar dissociado? Primeiro levar, né, os membros superiores e depois os membros inferiores. E muitas vezes a criança fica com o braço preso, e aí a mãe vai lá, né, fica com dó, tira o braço. E não é assim que a gente ajuda a criança. Muitas vezes a gente vem aqui, ó, é um ponto-chave, você levanta o quadril e o bracinho é liberado. Então é interessante a gente conhecer o desenvolvimento típico para facilitar os padrões normais de movimento. E aí, quando Thaís? Quais são os sinais de alerta que uma mãe deve ter e que nós, fisioterapeutas especialistas em desenvolvimento infantil, precisa ter um olhar atento para descobrir que um bebê não vai bem? Tem algo que a gente chama de puro repertório. A criança, ela tem os seus movimentos normais, né? O bebê, ele vai começar a movimentar as pernas, os braços, virar a cabeça. Quando a gente observa que um bebê está mexendo mais um lado do que o outro, ou permanece com oclusão de polegar por muito tempo, ou é um bebê muito letárgico, fica muito tempo largado, isso são sinais que a gente deve observar que a criança tem alguma coisa aí que a gente precisa pesquisar, fazer algum exame, encaminhar para o neurologista, porque a criança ela tem que ter movimentos fluidos, né? E não ter preferências ainda. Movimentos simétricos, né? Às vezes você vê a criança se movimentar só de um lado, ou então ela fazer um movimento de muita hiperextensão da cabeça, né? O padrão da criança quando nasce, quando ela sai do útero, é um padrão flexor. Ela tem até os 4 meses para ir quebrando esse padrão e desenvolver mais a cadeia extensora. Acontece que quando você vê uma criança, né, com a fixação de um reflexo, assimétrica, mexendo mais um lado do que o outro, não virando a cabeça de um lado para o outro de forma igual, já cheguei a ter experiências de pais chegarem aqui, olha, eu já sei que ele vai ser canhoto. Por quê? Porque ele só mexe mais desse lado e, na verdade, a criança só vai desenvolver a lateralidade lá para perto dos 2 anos. Enquanto a criança está nessa fase de neurodesenvolvimento, né, ela tem que ter simetria, ela tem que usar de forma igual os 2 lados do corpo. O que mais, Thaís, você gostaria de nos falar? Tem algo que a gente observa bastante, é a questão do tônus, né? Às vezes chega uma criança muito hipotônica quando é mais molinha, ou então mais espástica quando tem algumas fixações. A gente observa essa questão também. E o método Bobat, ele nos auxilia para a gente adequar esse tônus para chegar na normotonia, né? Então, movimentos que usam o plano transverso, que a criança tem que rodar no próprio eixo, isso daí vai abaixar o tônus. Então, manuseios que a gente usa aqui
para adequar a criança, né? Tem um que eu gosto bastante, que é a mobilização da cintura escapular, para a gente dar uma dissociada, né? Enquanto a criança vai fazendo esse movimento aqui, crianças que têm muito punho cerrado, muita rotação interna, a gente faz a rotação externa e vem trabalhando e ela vai abrindo essa mão. E crianças que têm uma hipotonia, né? Que no caso da trissomia 21, eles têm o tônus mais diminuído, então a gente evita muito usar esse plano transverso, essa rotação. A gente usa sim, mas de forma que a gente não abaixe mais o tônus dele. Agora é interessante a gente ver quando a Thaís fala assim, não é que a gente não trabalha o plano transverso. Quando a gente inicia o movimento, se a gente dissociar muito a criança com síndrome de Down, a gente desmonta, vira uma boneca de pano. Isso. Então, é muito importante a gente conhecer os conceitos, ter a formação, mas saber para quem usa, o que usar. Por exemplo, uma criança com síndrome de Down, eu não vou usar mecanismos inibitores, porque ela já tem um tônus baixo, senão eu vou desmontar a criança. Quando a gente fala em dissociação, a gente pensa numa dissociação para uma criança que tem hipertonia. Então, se eu quero abaixar o tônus dessa criança, eu faço uma rotação. Acontece que a gente também tem que ensinar a nossa criança com síndrome de Down, de uma forma dinâmica, funcional, a fazer rotações, senão ela fica um robozinho. Porque ela descobre que quando ela dissocia, ela desmonta, então ela fica em bloco. Então aqui, depois que a gente adquire, né, as posturas e quando a gente vai fazer as transições, as próprias transições já são as rotações. Então, de forma funcional, a gente favorece as transições para os nossos hipotônicos. A gente só não usa manuseios dissociativos porque aqueles manuseios vão abaixar muito o tônus da criança. Então, toda vez que você procurar um profissional, né, se ele tem um conceito neuroevolutivo ou algum método que trabalhe com neurodesenvolvimento infantil, antes de saber o método, né, é necessário o profissional conhecer a condição da criança. Porque às vezes ele aplica o método de forma maravilhosa, só que ele usa um manuseio, uma conduta que desfavorece, em vez de ajudar ao desenvolvimento da criança, faz a piorar. Exatamente. Por exemplo, a gente evita colocar uma criança espástica de 4 apoios porque favorece o RTCS, que é um reflexo patológico, né? Então, assim, a gente pode usar alguns manuseios, sim, mas a gente, como a Nádia falou, a gente precisa avaliar bem aquela criança e saber o porquê que você está usando. Não é simplesmente colocar a criança naquela postura porque a gente ouviu na internet, ou porque alguém fez, ou porque eu estava lá na clínica e vi o terapeuta fazendo com o paciente tal e com o meu vai ser assim também, né? Exato. E quando a gente pega uma criança com um tônus flutuante, né, as crianças com paralisia cerebral do tipo coreotetose, que é um tônus flutuante. Ora ela tem uma hipertonia, ora uma hipo. Então, assim, a gente tem que ter uma rapidez, uma maleabilidade, porque às vezes você está usando um manuseio para montar tônus e aí ela entrou num padrão extensor, você tem que rebaixar aquele tônus, mas você tem que ter cuidado para não rebaixar demais. Então, essas crianças, eu costumo falar com os pais que a evolução é mais lenta, a conquista da memória motor 1 engrama é mais demorado, porque ela flutua muito os padrões. Até essa criança descobrir como é que ela controla o movimento, é mais demorado. E nosso papel, enquanto fisioterapeutas, é promover uma facilitação neuromuscular, dar a sensação do movimento normal, trabalhando a autonomia e o protagonismo da criança no seu desenvolvimento. Muito obrigada. Qualquer dúvida, eu e Thaís estamos à disposição, né? Coloque lá suas dúvidas nos nossos comentários. E se você achou esse vídeo interessante, compartilhe com outros amigos, com outras famílias que tenham crianças que estejam nessa fase tão primorosa do desenvolvimento.